Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a essa aula de filosofia, né? É uma oportunidade que nós temos uma vez por semana de descobrir coisas novas, de conhecer coisas novas. Então, é uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui nesse momento filosófico. É um momento muito importante. Eu sou o professor Denilson e sejam de fato bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Peço para você assistir a videoaula até o final, focar nessa aula que tem muita coisa boa para gente descobrir aí juntos, tá bom? O estudo de filosofia sempre é um momento oportuno para a gente filosofar sobre questões importantes da nossa vida, questões que têm a ver com a nossa vida e questões que vai nos ajudar a adquirir um conhecimento muito bom. E, como eu sempre digo, o conhecimento não é só para nós passar na prova, tirar notas boas, passar num concurso, ou passar no vestibular, no Enem, não é verdade? O conhecimento de filosofia, o conhecimento filosófico, ele serve como sabedoria de vida para nós vivermos bem a nossa vida. Todo mundo quer ter sabedoria de vida, todo mundo deseja e tem sede pelo conhecimento, e a filosofia de fato nos proporciona também isso. Saber viver, saber se relacionar, adquirir a sabedoria faz a gente nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos, homens e mulheres que vive bem a sabedoria, portanto, vive bem, se relaciona bem com os outros, tá? E isso é muito importante. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa adquirir a sabedoria de vida para a gente se relacionar bem, primeiro conosco mesmo, tá? Depois com as pessoas que a gente vive e convive. Isso é muito importante. A vida não é só viver, tem que saber viver. E para viver é importante adquirir a sabedoria necessária para vivermos, sobretudo, vivermos bem, né? Então você está convidado a refletir, a pensar profundamente, porque filosofar é isso, pensar profundamente nas questões, nos assuntos que são abordados. Daí a gente adquirir o conhecimento, aprender e crescer como ser humano, crescer como pessoa, e o desejo de nos tornarmos cada dia melhores. É isso? Eu sei que tem momentos difíceis, na verdade, a gente passa por momentos difíceis atualmente, mas eu sempre digo para vocês: mantenha a fé e a esperança em Deus, Deus nosso Pai, que é a nossa força maior. Ele sim vai nos dar as condições necessárias para vivermos bem. Isso é muito importante. Por isso eu sempre digo para você, seja pessoalmente, seja em família, procure sempre ter seu momento individual, seu momento de oração, seu momento de conexão com Deus, porque Ele é que nos dá de fato a coragem, dá sobretudo a saúde para prosseguir e viver a nossa vida da melhor forma possível, certo? E coragem para estar assistindo às aulas, fazendo as atividades. A gente sabe que tem momentos difíceis, né? Sobretudo, a gente não tem a possibilidade de estar na escola como a gente deseja, tendo contato com os colegas, os professores. A gente não está tendo a oportunidade de ter o contato com a comunidade escolar fisicamente, tá? Mas peço a você, sobretudo, querido aluno, minha querida aluna, tenha paciência, tenha calma.
Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas no momento não é possível e a gente está interagindo através da aula online. Então é importante também você focar, prestar atenção e fazer as suas anotações necessárias e para poder você adquirir de fato, aprender, entender bem o conteúdo que vai ser abordado, certo? Então, atenção a essa aula, foco nos estudos e vamos lá. Assunto: admirar e filosofar sobre a beleza. Alunos, vocês vão acompanhar esse conteúdo aí no livro de vocês, página 17 a 20, certo? Acompanhe comigo, tá? Essa aula. E como sempre faço com vocês, né? Acredito que está dando muito certo. Depois de uma semana, é sempre bom a gente revisar o assunto estudado da aula anterior. Então, vamos relembrar, tá? Algumas ideias importantes que a gente precisa de fato conhecer bem, precisa de fato memorizar, posso dizer assim, algumas ideias importantes. E digo a vocês que algumas ideias, alguns assuntos, eles vão servir de base para a gente entender outros assuntos, tá, queridos alunos? Então, na filosofia é isso, você precisa compreender bem um assunto para poder facilitar a compreensão de outro, tá? Então, peço a vocês com muito carinho, acompanhem essa aula, tá? Com bastante atenção e acredito que vocês vão compreender muito bem, certo? E o nosso assunto da aula anterior foi admirar e filosofar sobre a natureza, certo? Olha o que diz: a atualidade é considerada era da informação, considerada a era da informação, certo? E de fato, na nossa história, no momento que a gente está vivendo hoje, nos dias atuais, não teve na história, não teve outro momento igual, com tantas informações, com tanta evolução, posso até dizer isso, porque realmente a gente vive num momento que é caracterizado pela era da informação. Todo instante você está ouvindo informações, seja pelo celular, seja pela TV, seja pelo rádio, seja, enfim, por todos os meios de comunicação que existe, e de fato existe vários, né? Então, a gente vive todo instante recebendo informações, certo? Então, isso é uma realidade. Mas somos capazes de admirar um belo pôr do sol, de nos deliciar com o cheiro da chuva ou de simplesmente de nos encantar com uma fila de formigas levando seus mantimentos para o formigueiro. Então, o ser humano tem essa capacidade de se encantar, se admirar até com as coisas simples da vida, né? E de fato isso faz bem para a gente. A admiração é uma habilidade do ser humano, tá, queridos? Já falei isso aí, estou enfatizando novamente que é para você de fato não esquecer. Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos da natureza, e eu já expliquei para você, e aqui eu só vou enfatizar novamente, tá? Que os meus filósofos foram aquelas pessoas que, posso dizer, eram apaixonados pela natureza, viviam pesquisando, admirando, filosofando sobre a natureza, tá? E a partir da observação deles relacionada à natureza, eles descobriram coisas muito importantes que são válidas até hoje, certo? Os filósofos da natureza. E também outro ponto importante que nós falamos foi sobre argumentos, certo? Você sabe que na filosofia a gente está sempre argumentando, dialogando, ouvindo as mais diversas opiniões. Por isso você, meu querido aluno, você não precisa ter medo de falar, não precisa ter medo de se escrever, tá bom? Seu pensamento, o seu raciocínio, a sua reflexão, digo a você, é muito importante mesmo. Eu peço com muito carinho que você realmente se expresse, tanto para falar quanto para escrever. Não tenha medo de
falar da sua opinião, do que você pensa, certo? Porque eu vou respeitar, porque a sua opinião é o seu pensamento, é a sua ideia, certo? E olha que fala sobre os argumentos. A filosofia não quer apenas perguntas e respostas, mas também bons argumentos, boas razões que justifiquem as diversas opiniões daquelas que refletem sobre algum tema. Tem um tema proposto, você é convidado a aprofundar, a estudar o tema, a ouvir a explicação, fazer a leitura do livro e depois você falar do que você pensa, do que você acha, o que você descobriu, o que for mais importante, você expressar o seu entendimento sobre o assunto estudado, certo? Por isso que você, meu querido aluno, você é convidado a desenvolver o argumento, tá bom? Tanto da fala quanto da escrita, certo? E não precisa ter medo que você é capaz, se você vai desenvolver muito ainda, tá bom? Por isso que te está estudando filosofia, eu estou aqui para ajudá-los. Olhar de filósofos, vocês viram aí na página 15, Empédocles, né? A gente falou sobre Empédocles. Afirmou que a origem de todas as coisas dependiam de 4 elementos, tá? Lembra que eu falei dos filósofos pré-socráticos? Existiam como elemento, como objeto de estudo a natureza. E cada filósofo, olha só como isso é importante, cada filósofo, a partir da sua pesquisa, a partir dos seus estudos, expressou suas ideias, suas opiniões, expressou os seus argumentos sobre o tema pesquisado. E Empédocles, ele na sua pesquisa, nas suas análises, na sua filosofia, ele viu que o elemento primordial da qual tudo se originou, tá? Estava presente nos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Só para lembrar para vocês, tá, alunos, para vocês entenderem muito bem, os pré-socráticos, eles tinham um grande problema para se resolver. Vamos pensar dessa forma. Eles procuravam, olha só, muita atenção, eles procuravam a origem das coisas, a origem da natureza, a origem de tudo que existe. Na visão deles, deveria existir a origem de tudo isso. Um elemento que pudesse originar todas as coisas, certo? E na visão de Empédocles, tudo que existe se originou da água, do fogo, da terra e do ar, tá? Não esqueça disso, nunca jamais, ok, turma? Não esqueça disso. E olha o que o outro filósofo afirmou também, constatou, e olha o que ele disse. Demócrito afirmou que os átomos, você já sabe que um átomo são pequenas partículas invisíveis, tá bom? Invisíveis. Os átomos tinham formas e tamanhos diversos e se juntavam uns aos outros em diferentes posições, tá? E quantidades, dando origem a todas as coisas. Então, tudo que existe na visão de Demócrito, tudo que existe é formado de pequenas partículas, que são átomos, vão se unindo até formar as coisas, até dar origem às coisas, certo? Ok? Espero que você tenha lembrado muito bem disso. Séculos mais tarde, cientistas comprovaram, olha só, turma, já falei para vocês isso, comprovaram que essa teoria estava correta em vários aspectos. Olha como os meus filósofos da natureza tinham razão. Com a invenção do microscópio, entre outros. Então, a partir do estudo desses filósofos, se descobriu outras coisas importantes que são importantes até hoje, certo? Mas foi graças aos filósofos pré-socráticos, certo? Olha o que diz aí. Porém, muito antes disso, a curiosidade dos primeiros filósofos, tá? Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, Demócrito, Empédocles, Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito e tantos outros que a gente pode citar aqui, foi o amor deles pelo saber, tá? Filósofos, que filosofia é a boa sabedoria, tá?
Os primeiros filósofos e seu amor ao saber já haviam preparado o caminho para incríveis descobertas sobre a natureza, né? E de fato hoje a gente só constata grandes descobertas e até invenções como fez a partir da natureza, certo? Legal, né? Muito bom, muito boa essa informação. E depois a gente viu o conceito de natureza e depois também a gente viu o conceito de cultura. Vamos ver o conceito de natureza. É o que existe fora do domínio do homem, a vegetação e os animais. É também tudo o que rege a vida e é necessário a ela. Então, tá aí o conceito de natureza. Vocês perceberam aí que o ser humano está fora disso aí, o ser humano nem chega perto, tá? Porém, a cultura já vai ter um outro conceito diferente do conceito de natureza. E cultura é o que é produzido pela inteligência humana. Aí já entra o ser humano. Então, tudo que o homem cria, tudo que ele imagina, tudo que ele já criou é cultura, tá? Como a linguagem, as ideias, as ciências, assim as obras e os trabalhos que dela resultam e mudam o mundo e muda o mundo. E também os costumes, as tradições e assim por diante. Então, tudo que existe enquanto ciência, enquanto inteligência, ideias, obras de arte e tudo mais é cultura porque foi criada a partir da inteligência do homem, certo? Deu para rever algumas ideias importantes? Espero que sim. E vamos continuar. Agora nós vamos entrar de fato no assunto da aula de hoje. Admirar e filosofar agora sobre a beleza, sobre o belo, certo? A admiração do ser humano pela natureza durante séculos não resultou apenas obtenção de recursos para sua sobrevivência. Não foi somente isso, mas também numa produção de conhecimento. Então, a partir da natureza, do estudo relacionado à natureza, se produziu muito conhecimento, tá? Muito conhecimento. Não foi só porque a natureza, você sabe, é fonte de vida. Da natureza é que a gente tira a nossa alimentação, tira a nossa sobrevivência. Mas a natureza, ela nos deu e nos dá também, é também fonte de conhecimento. Então, muito já se descobriu sobre a natureza e vamos descobrir muito mais ainda. Porque o ser humano tem sede e deseja conhecer. No decorrer do tempo, a arte e o pensamento tiveram a natureza como tema constante, tá? Então, no decorrer do tempo, a arte e o pensamento tiveram a natureza como tema constante. Então, a natureza, querido aluno, minha querida aluna, sempre foi tema, objeto de grandes estudos, de grandes invenções e, de fato, e até hoje o ser humano continua estudando a natureza, tá? Ok, vamos avançando. Os animais, por exemplo, serviram de inspiração para a pintura, história e diversas manifestações das culturas dos povos. Entre elas destacam-se as fábulas. Olha aí, pequenas histórias, né, como vocês conhecem muito bem. Entre elas destacam-se as fábulas, pequenas histórias educativas que se utilizam de animais para representar e avaliar os comportamentos humanos. Então vejam aí como as histórias que o ser humano cria e são de fato bastante educativas, servem de crescimento para nós. A gente tira muitas lições dessas historinhas que a gente lê, né? Não é verdade? Tenho certeza que você já leu várias historinhas, que todas as histórias têm um aprendizado, têm um valor para a nossa vida, ok? Sabendo disso, observe as fotografias de animais. Elas representam um convite para iniciar uma interessante reflexão sobre algo que desperta a admiração humana, a beleza, tá? Então, de fato, todos gostam de ver
uma bela fotografia, uma linda obra de arte, porque expressa a nossa admiração. A beleza, ela expressa a nossa admiração, o espanto, a curiosidade, você se encanta diante daquilo que de fato é bonito, é maravilhoso, enche os nossos olhos, a gente fica contente. Você mesmo, acredito que você, em algum momento da sua vida, você já contemplou, observou a natureza e percebeu o quanto a natureza é bela, quanto a natureza é maravilhosa e faz bem. Dizem que quando a gente está contemplando a natureza, contemplando aquilo que de fato é belo, é bonito, a gente se sente bem, a gente sente uma paz interior, certo? Então veja como é importante a gente admirar e conhecer a beleza, certo? Aí, conexões, página 18, tá? Tem a conexão aí e observe aí, pessoal. Observe as imagens dos animais a seguir. Registre se você os considera belos. Então, agora é com você aí, tá? Muita atenção a essa atividade. Você vai registrar se você considera belos ou feios e escreva o motivo da sua opinião a respeito de um deles, tá? Depois comente com o seu responsável o que escreveu. Então, você vai verificar aí nas imagens, aí na página 18, você vai olhar, vai refletir, vai analisar isso e você vai dar sua opinião. É belo, a gente vai dizer por que é belo. É feio, você vai dizer por que é feio, mas não esqueça de pensar, de imaginar, de refletir, certo? Isso é muito importante, viu? Acompanhe, agora você vai acompanhar a fábula apresentada a seguir, depois converse com seus responsáveis sobre o que os fez pensar, sobre o que o fizer pensar a respeito da beleza. Então você vai ver aí essa fábula e a gente vai discutir mais sobre isso aí. A coruja e a águia. Acompanhe comigo aí esse pequeno texto que vai servir de reflexão, vai servir de análise, tá? Sobre o que é belo, ok? Isso aí é muito importante pro nosso crescimento, tá? Para nossa consciência, ok? Então acompanhe aí. A coruja e a águia. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Olha aí, já entraram em um acordo, tá, turma? Vamos lá acompanhar. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo e alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave. Já sabes, são os meus. Presta atenção. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho de 3 monstrengos dentro, que piavam de bicos muito abertos. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja, e comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha, não se pareceu nada com o retrato que deles me fizeste.
Olha, viu só, pessoal? Viu só a história muito bonita que faz a gente pensar de fato o que é o belo, o que é o feio, certo? Dá para pensar, dá para imaginar, dá para refletir. Moral da história. Já diz o ditado, todo mundo sabe do ditado popular, né? Ditado muito conhecido. Quem ama o feio, bonito lhe parece, tá? Então, para a coruja, o filho era a coisa mais bonita. Então, o que muda na nossa concepção, no nosso mundo, nosso modo de ver as coisas. Cada um vê a partir da sua opinião, a partir da sua percepção, do seu entendimento relacionado às coisas, e a partir de um valor também, certo? Veja que essa história vai fazer a gente pensar, refletir profundamente. Muda a nossa concepção de belo e de feio, certo? De belo e de feio, certo? A gente pode até dizer que o conceito de belo e de feio ela é relativo, cada um tem o seu próprio conceito, certo? Mas se a gente for pensar o conceito de belo e bonito a partir de valor, de valorizar as coisas, de considerar as coisas, a nossa percepção vai aumentar. E hora de filosofar, página 20. Dialogue com seus responsáveis sobre as seguintes perguntas, argumentando a favor de suas respostas. Olha aí, agora é com você, viu, querido aluno? Você é convidado a pensar profundamente, a refletir e argumentar, responder, sustentar a sua resposta, ok? Agora responda as atividades da página 18 a 20, certo? Você agora vai responder com bastante tranquilidade, não precisa pressa. Se precisar de orientação, de mais orientações, eu estarei aqui para ajudá-los. Mas também, se seu pai, seu responsável estiver por aí, converse com eles, veja também a opinião deles. É sempre bom os pais acompanharem os filhos, e a filosofia possibilita o diálogo, possibilita a conversa, e cada um, como a gente bem sabe, né? Cada um vai expressar sua opinião, cada um vai defender a sua ideia com bastante argumento. Tão bonito na filosofia é isso, né? O importante é você argumentar, defender a sua ideia. E uma ideia, um assunto muito importante nós argumentar, dialogar, conversar é a respeito do belo. O que é o belo para você? O que é bonito para você? E ao mesmo tempo, o que é feio para você? Certo? E esse assunto não vai parar por aí. A próxima aula a gente vai falar mais sobre isso aí, sobre o conceito de beleza, certo? Mas por enquanto, o momento é isso. Vocês vão responder essas questões aí do livro com tranquilidade, e para casa vocês vão responder as atividades que daqui a pouco irei enviar para vocês. As atividades em PDF, vocês vão copiar e responder no caderno, mas essas vão fazer durante a semana com calma, sem pressa, e dessa forma eu acredito que vocês vão realizando bem suas atividades, realizando bem os seus deveres escolares e, sobretudo, o que é mais importante, né, é adquirindo conhecimento, entendendo bem os assuntos, certo? Então, eu finalizo por aqui e eu digo para você, viu, querido aluno, mantenha o foco nos estudos, mantenha a coragem, a determinação, mantenha a vontade de conhecer cada vez mais, porque é isso que é o mais interessante. Quanto mais você
se esforça, quanto mais você se empenha, quanto mais você se dedica, tenha certeza de uma coisa: mais conhecimento você vai adquirir, tá? E o conhecimento é seu. Isso que é o mais importante, é você compreender e entender isso, sabia? Que você conhece, você compreendeu, pronto. Aquele conhecimento é seu, é um valor que ninguém mais vai tirar de você. Isso de fato é muito importante. E sem contar que você, com certeza, numa avaliação, você vai se sair muito bem e tirar a nota máxima. Então, veja o quanto estudar, focar, manter a coragem, manter o empenho. Isso realmente é muito importante e vale a pena, certo? Finalizo por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Fique com Deus, se cuidem muito e um abraço do professor Denilson.